Oi, gente, boa tarde. Estou aqui, em Cachoeira do Brumado, no distrito aqui de Mariana, minha cidade. E nós vamos falar hoje sobre um assunto que, para mim, é um assunto assim rico demais, é um divisor de águas na minha vida, né? É sobre os germinados, a fonte da juventude. Eu gosto demais desse assunto e eu queria já começar citando aqui a Annette Larkins. Vocês já conhecem ela? É uma jovem senhora de. Acho que agora já deve estar com uns quase 80. Mas que tem assim um físico, a voz jovem, parecendo uma pessoa de menos de 30 anos. É assim, inacreditável. Eu vou estar colocando uma foto dela aqui para vocês conferirem. A Annette Lark, ela faz usos dos germinados, né? Ela só come aquilo que ela planta. Ela, há muito tempo já, ela começou sendo vegetariana, depois ela virou crudívora e por fim ela come, alimenta, faz suco, faz receitas, tudo somente com as coisas que ela planta. Então, assim, um exemplo para nós, né? É importante que a gente, pelo menos uma vez por dia, comer germinados, tá bom? Quais que são as vantagens dos germinados, né, gente? A vantagem é que não tem época, não tem que esperar assim, a época. Não, qualquer época do ano você pode estar produzindo aí seus germinados. Não tem clima, aqui não vai dar certo, aqui o clima não é bom para isso, não sei o quê. Não, qualquer clima, qualquer região que você mora, você pode fazer germinados. O que pode acontecer é que alguns países mais quentes, né, outros mais frios, os mais quentes se desenvolvem mais rápido do que os países, né, regiões mais frias. Tem mais proteína que a carne, ela amadurece, ou seja, né, ela fica pronta para uso em 5 dias, no máximo 8. Você pode semear em qualquer época do ano, não precisa de, não produz lixo nenhum você fazer o germinado, né? Não precisa de terra e nem de sol. Tem mais vitamina C que o tomate, não produz lixo para preparar, não é necessário cozinhar, né? Já sabemos que a maioria das vitaminas e as enzimas são termosensíveis, então vai se perder as vitaminas, vai se perder as enzimas quando for cozinhar. E os brotinhos, os germinados, não vai precisar de aquecer, não precisa de cozinhar, né? É uma fonte de proteína completa. O que significa isso? Significa que ela tem a pré-proteína e os aminoácidos, tudo juntinho ali já. Ela regenera o sangue, aumenta o metabolismo e aumenta, gente, em 500 vezes o conteúdo da vitamina. Porque ali naquele germinado, ali naquela planta, naquele broto, ali traz toda a energia de uma árvore inteira. Então, assim, os frutos, as flores, a energia, a vitalidade está tudo ali, né, naquele broto. Você sabia, gente, que a gente precisa de megahertz nos nossos órgãos, principalmente o cérebro e o coração? Olha, a necessidade diária do cérebro são 70 megahertz e do coração 40 megahertz. E sabe aonde que você pode encontrar isso? No frango, na lentilha. Mas vamos fazer uma comparação aqui no frango. No frango você vai ter apenas 3 megahertz, uma determinada porção aqui. Agora a lentilha você vai ter 120 megahertz. Então você pode observar assim, né? Tamanha diferença de 3 MHz para 120 é bastante, né? Então, gente, use a lentilha. Vou estar passando um vídeo aqui para vocês conferirem. Um vídeo pequeno, vale muito a pena vocês verem. Falando sobre a lentilha, sobre os vários benefícios dela, né? A lentilha eu uso ela muito germinada. É um broto muito fácil de germinar. Eu compro aquela lentilha mais baratinha do supermercado e dá super certo. Tá? Não precisa grandes coisas, não. Você vai no supermercado, aquele pacotinho de lentilha que você vê ali, você pode germinar. Eu gostaria de citar agora, lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 18, né, que está escrito: espinhos e cardos também te produzirás, e comerás a erva do campo. Né? E o Salmo 104, 14. Esse dá certinho para a questão aqui dos germinados. Faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem.
para que tire da terra o seu alimento. Então, gente, Deus ele deixa aqui na palavra dele, né, que é o que ele deixou para nós como alimento, é a erva do campo, né, para o serviço do homem, ou seja, para trabalhar para o homem. Então, se você está com alguma enfermidade, algum problema, alguma coisa que não está legal aí no seu exame de sangue, faz um teste, não custa nada, gente, fazer os germinados, né, os brotos. A gente percebe aqui que Deus ele muda a dieta na Bíblia 3 vezes, né? Então assim, primeiro lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, eles comiam somente frutas, é ou não é? Eles comiam maçã, banana, somente frutas. E eu imagino, assim, com certeza não é as frutas que a gente come hoje em dia do jeito que a gente come, né? Com certeza é umas frutas assim, com um sabor mais profundo, melhor, mais gostoso, mais saudável. E diferentes, né? Frutas que com certeza hoje em dia já não nos encontramos mais, com certeza tinha lá no Jardim do Éden. E aí o que acontece, né? Igual eu estava falando aqui, que Deus ele mudou a dieta do homem algumas vezes. Antes, né? Na época de Adão e Eva lá não tinha pecado, não tinha estresse. Então eles poderiam normalmente comer da fruta e a dieta estava tranquila. Mas depois que eles pecaram, eles foram expulsos, já é uma situação diferente. Eles já estavam em situação de pecado. E ali Deus muda a alimentação deles. Eles passam a se alimentar de verduras e frutas também, né? Por isso que fala, espinhos e cardos também te produzirás e comerás da erva do campo. Então, hoje, em qual situação que você se encontra? Você acha que você se encontra na mesma situação de Adão e Eva, sem pecado? Ou você se encontra na situação deles depois do pecado? Gente, com certeza. É claro que nós estamos em situação de pecado. Então, não dá pra gente ficar comendo só fruta, só fruta. Então, se você... A doença, gente, ela vem proveniente do pecado, tá? Não sei se é o pecado seu, se é de seus pais, seus avós, não sei. A doença ela é proveniente do pecado. Então, se você está com alguma doença, se você está com alguma coisa irregular aí, igual eu estou te falando, que você quer consertar, você não tem que ficar só comendo fruta, não. Você tem que comer verduras, entendeu? Principalmente as verduras mais verdes, se possíveis, né? Fazer um prato ali bem colorido. Eu mesmo já fiquei 2, 3 meses sem comer uma fruta. Não vai fazer falta, gente, não vai fazer falta. Isso vai te trazer mais saúde, tá certo? Então, gente, eu queria falar aqui também um pouquinho sobre a minha experiência com o organismo alcalinizado, né? Através de alimentos crus, através de verduras, né? Ó, eu já adquiri uma vez o herpes zoster. O herpes zoster, gente, é proveniente do vírus. Quem já teve catapora pode ter herpes zoster a qualquer momento. Basta ter um desequilíbrio aí de sua imunidade, né? Por alguma coisa, seja por alimentação, por estresse, outra coisa. Eu tive um momento da minha vida em que eu alimentava super bem, mas eu não estava conseguindo dormir bem. Eu estava cuidando de 2 crianças, uma de 2 e uma de 3. A de 2 dormia cedo e acordava cedo, 5 horas da manhã, 5h30. O de 3 dormia meia-noite e acordava 9, 10. Então eu tinha poucas horas de sono. E os momentos de dia eu não conseguia descansar porque eles brigavam o tempo todo. Então eu acabei ficando num estresse muito grande e acabei desenvolvendo o herpes zoster, né? Consegui curar ele em casa mesmo, sabe? Comprei só a medicação antiviral dos vírus, né? E tudo mais. Eu já tive também uma infecção de urinária. E essa infecção de urinária, ao tratar com os antibióticos que os médicos mandaram, acabou desenvolvendo que a bactéria era E. coli, que é uma bactéria comum, sabe? Ela é comum no intestino, mas quando ela vem para o trato urinário, ela já não é tão comum. Mas é muito comum isso acontecer com nós mulheres, né? Mas o que aconteceu? Quando eu tomei a medicação, a minha bactéria, ela se transformou em uma superbactéria tão perigosa que os outros têm tanto medo dela, a bactéria Klebsiella pulmonare, KPC, a famosa KPC.
essa bactéria ela é muito perigosa de subir pro pulmão, pro coração, e aí, como se diz, dá ruim. Então, quando eu cheguei com o exame para o médico, né, e ele viu esse diagnóstico, ele já queria correr logo para mim, para me internar no hospital e tudo. Eu fui no hospital, fiquei pensativa, fiquei pesquisando, buscando a Deus, orando, lendo a Bíblia, e eu tomei uma decisão. Eu ia tratar dessa bactéria em casa mesmo, assinei o termo de responsabilidade lá no hospital. Gente, não fazem isso, tá? Não façam o que eu faço, mas eu tô contando para dar um testemunho aqui. Então, eu fui, assinei o termo e fui para casa chorando, porque eu ainda não sabia nem o que eu ia fazer. Mas assim, já de cara, já cortei tudo que fosse industrializado. E comprei aqueles fardos com os cocos verdes, né? Vinha 10, abria, enchia a garrafa de aspete, punha na geladeira. E era aquilo que eu tomava, né? Eu tomava água de coco, eu me alimentava só com coisas bem saudáveis mesmo, só com coisa bem natural, coisa que Deus fez pra gente comer, não coisas que os homens fizeram. E graças a Deus, aí no outro mês eu fui no médico, não falei nada, só falei que eu estava sentindo, que eu estava com infecção de urina e tal. Pedi um exame de urina, deu a E. coli, ou seja, ela reverteu, né? Deu a E. coli de novo. Aí eu continuei, falei, não, deu certo, vamos continuar. Água de coco, alimentação natural. E aí no outro mês eu já fui, já não tinha mais nada. E até hoje, para a honra e glória de Deus, isso já faz uns 3 anos, nunca mais dei infecção de urina. Outra coisa que eu dei também é Covid-19, né? Peguei Covid-19, também tratei em casa, sabe? Sobremesa brava, alimentos naturais. E aí, graças a Deus também, durou só 5 dias. E olha que eu peguei aquela época, né, que os hospitais estavam cheios e que não tinha vaga e que os sintomas eram muito fortes, muita pessoa estava morrendo, perdendo as suas vidas. E eu fiquei só 5 dias e não tem sequela nenhuma, nada, né? Muitos parentes meus tiveram sequela, reclamavam de sequela, eu não tive nenhum tipo de sequela. Então, gente, nessa dieta que a gente faz, né, que esse curso que a gente está dando, a dieta corretiva, é uma dieta que ela vai te ensinar a alimentar do alimento certo para cada hora, do horário certo para o seu alimento, porque o seu estômago ele tem que ter horas de descanso. Eu vou falar isso no outro capítulo, eu acho, não é nesse. Mas você tem que estipular um horário para você fazer suas refeições. E que seja dentro do cronograma normal, né? Que você olhar ali na cronobiologia, tem um horário que dá os picos de fome, os hormônios, já é normal. Né, o hormônio da grelina, que é o hormônio que faz você dar fome, ele dá um pico muito alto no horário entre 7 e 8, depois ele desce, ele volta até meio-dia, depois ele desce e ele volta até 5 e meia, 18 horas. O normal é isso. Agora, se você está tendo fome fora desses horários, se você está tendo fome mais vezes e quer comer mais de 3 vezes, você pode estar na sua certeza que seu hormônio da grelina ele não está funcionando bem. Então você tem que colocar tudo em ordem, tem que ajeitar todas essas coisas. Então, gente, a gente indica sempre assim, né, que a primeira refeição, antigamente, né, falava, né, a primeira refeição é a alimentação, é a refeição de um rei de uma rainha, tá? Qual horário seria? Entre 7, 8, 6, não sei. Por aí, não pode ser uma coisa muito longe disso também, não. E por que a alimentação de rei e de rainha? É porque você vai comer como um rei e uma rainha, aqueles banquetes que a gente vê nesses filmes, nesses desenhos, cheio de aqueles porco assado com a maçã, né? Aqueles vinhos, aquelas bebidas, aquelas coisas maravilhosas. Não. É porque você vai ter que alimentar como um rei e uma rainha para você agir, para você viver como um rei e uma rainha. Que um rei e uma rainha tem que ser forte, tem que ser inteligente, saber tomar decisões certas, sabe? Tudo ali no reino depende dele, então ele tem que ter uma cabeça boa, ele tem que saber ali dirigir, ele tem que saber decidir, ele tem que ser forte. O rei não pode ficar toda hora adoecendo, senão o que ele vai reinar? Então a sua alimentação vai ter que ser de acordo com um rei e uma rainha, no sentido de que você vai ter que ser uma pessoa que vai saber tomar decisões. Você vai ser uma pessoa que não vai adoecer fácil, entendeu? Não é que você vai comer carne de porco, essas coisas assim, não. A segunda refeição já é como uma refeição de um príncipe, de uma princesa. E é mais ou menos por volta do horário de 11, meio-dia, estourando 1 hora, que você vai alimentar dessa forma.
E como que é a alimentação de um príncipe? Pode ser assim um arrozinho integral, um feijão, uma comida mais saudável, um brócolis, nada de fritura, tá certo? Uma verdura refogada, né? Se possível, comer um prato de salada antes também é muito importante. E por último, a gente tem a refeição do mendigo, né? Como que seria essa refeição do mendigo? Você vai estar comendo ali coisas como um mendigo? Não. Você vai comer algo leve, porque o seu estômago, ele precisa de digerir aquilo de forma bem rápida, para que na hora que você for dormir, o seu estômago não está trabalhando. Eu vou ver se eu acho um vídeo também sobre o estômago, vou colocar aqui para vocês verem. Mas assim, esse horário, gente, seria interessante às 5 horas, a sua última refeição. Por quê? A partir das 5 horas, 5 e meia mais ou menos, o seu fígado já não trabalha mais. Se seu fígado, que é seu fígado, não está trabalhando mais, não faz sentido você comer mais depois desse horário. Mas Dani, eu tenho fome, eu já acostumei, eu janto, eu como muito, eu como um pratão, eu como carne, então vai desacostumando aos poucos. Come 5 horas. Talvez, gente, a primeira semana, os primeiros dias vai ser difícil, mas depois você vai acostumar e os benefícios são tantos que vale tanto a pena. Você pode fazer o seguinte, você pode estar pegando e fazendo um chazinho sem açúcar, um suco verde. E toda hora que der fome você vai beber esse suco verde, vai beber esse chazinho, tá bom? Um chazinho calmante, você vai ter o sono mais tranquilo. Muitos hormônios, gente, são fabricados enquanto a gente está dormindo. Então é importante que você tenha um sono de qualidade. Para se ter um sono de qualidade, seu estômago tem que estar descansando, tá bom? Então, olha, você tem que estipular um horário porque o seu estômago ele produz suco gástrico. E se você não comer, pode causar úlceras, estomacais e futuramente até câncer no estômago. Então, gente, vamos estipular o nosso horário, vamos obedecer, vamos fazer tudo certinho para ficar tudo bem bacana, tá bom? Ó, por que a gente sugere a primeira refeição às 7 horas da manhã, mais ou menos? Porque o nosso organismo, o nosso corpo, nesse horário, ele tem mais capacidade de digerir nutrientes. E é a hora também que nós temos mais capacidade de digerir os nutrientes e é a hora que temos mais necessidade dos nutrientes. Olha só, consegue mais absorver os nutrientes e é a hora que seu organismo tem mais necessidade de nutrientes. Eu digo isso porque já reparou que tem muita gente que tem fome demais à noite? Nossa, tenta dormir, aí fica igual a minhoca, vira para um lado, vira para o outro, não consegue dormir enquanto não levanta e come alguma coisa. Porque essa pessoa, na hora que o corpo dela mais precisava de nutriente, ela negou. Ela comeu ali um pão francês, que não tem nutriente nenhum, um café com leite, sem palavras, café cheio de cafeína, uma coisa que te prejudica tanto, né? O leite com lactose, que seu corpo já nem consegue mais quebrar essas lactoses. Então, assim, não é coincidência, gente, que nesse horário, que é o horário que seu corpo mais tem capacidade de absorver nutrientes, é também o horário que você tem, que você precisa mais. É a hora que você precisa mais de nutrientes, é a hora que seu corpo absorve melhor. Vou dar um exemplo, que você coma uma maçã, 7 horas da manhã, vai absorver X, Y infinitos vitaminas e nutrientes. Essa mesma maçã, se você comer ela no horário do almoço, já vai aproveitar X ao meio. Se for no horário da janta, talvez não aproveite nada, nada, nada. Né? Então nós precisamos, agora sim, vamos entrar aqui no capítulo, vou deixar para o próximo, né? Vamos fazer uma oração aqui. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, Tu és um Pai querido, Pai de amor. Faça do seu Espírito Santo, nosso mestre e professor. Abençoe, Pai, cada uma dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo, Pai. Espírito Santo de Deus, toque na mente dessas pessoas, para que elas possam compreender a sua vontade com relação à alimentação. Que elas possam entender, Pai, e obedecer e fazer a sua vontade, Pai. Que o Senhor possa entrar na vida delas, abençoando, livrando de todo mal, dando saúde, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego cada um em suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.